Boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo no canal aqui do professor Bruno Costa. Bom, vai ser uma sequência também de vídeos sobre o tema transição demográfica, tá? Não vou aqui falar de todo esse tema em apenas um vídeo, então eu vou dividir em algumas partes também, tá? Certo? Bom, então, mas para a gente iniciar, né? O que é a tal da transição demográfica? Lembrando que é um assunto dentro do campo da demografia. A demografia é uma ciência que estuda, né, sobre a população, sobre as populações, né, no mundo todo, dos países. Né? Então, quando a gente ouve falar assim de taxa de natalidade, taxa de mortalidade, população absoluta, relativa, é, taxa de fecundidade, é mesmo quando a gente fala de transição demográfica, as teorias neomalthusianas, né? Tudo está envolvendo a demografia, tá? Bom, a gente vai falar da transição demográfica, que é uma teoria, ok, que vai analisar a evolução da população dos países, tá? Se está diminuindo, se está aumentando, se a população está estável, quais fatores vão influenciar a população ter aumentado para ter diminuído, ok? E ela foi criada pelo demógrafo Frank Notenstein em 1929, tá? E essa teoria também, além de analisar a evolução da população dos países, ela defende que o crescimento de uma população tem que passar por uma explosão demográfica, isso é, vai nascer muita gente por um período, depois ela vai estabilizar e com o tempo ela vai acabar diminuindo, ok? O Brasil, por exemplo, está passando por um processo de transição demográfica, de mudança demográfica, tá? A sua população, que passou por uma explosão demográfica, hoje se estabiliza, então a nossa população ainda cresce, só que no ritmo menor, e que pode ser que com o tempo a população comece a diminuir. Ok? Existem 4 fases dentro dessa teoria, né, da transição demográfica, e alguns países podem estar em fases diferentes. Okay? Alguns discutem já uma 5ª fase, né, futuramente. Okay? O Brasil está ali entre a fase 3 e a fase 4, que nós vamos utilizar alguns termos para nomear essas fases da transição demográfica. Ok? Dando sequência aqui, opa, apareceu esse passou, não, aqui, agora sim. Você vai lá, aqui está os 5 estágios da transição demográfica, mas na verdade são os 4 estágios. Já se discute aí a questão do 5º estágio, onde a taxa de natalidade vai ficar menor do que a taxa de mortalidade. Tá? Mas hoje a gente vai falar aqui dos 4 estágios, beleza? E analisando em cima do Brasil, tá? Quando a gente fala de pré-transição no Brasil, eu estou falando de um Brasil ali do século XIX para trás, tá? Onde a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade estavam altas. Eu estou falando de um Brasil que não tinha um acesso à saúde amplo, como a gente tem hoje, apesar de muitos problemas. De um país que saneamento básico era, né, assim, uma coisa extremamente rara. Então, se você não tinha acesso à saúde, não tinha acesso a um saneamento básico, isso é, de esgotamento sanitário, de acesso à água, isso vai impactar, né, na vida das pessoas. Quando você não tinha acesso ainda às vacinas, aos antibióticos, a tratamentos para diversas doenças, então isso com certeza impactaria na vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo, a população tinha muitos filhos, uma população mais rural, né? E aí viver no meio rural há uma tendência de ter mais filhos, porque você não tinha ideia da aposentadoria, né? Muitos que eram ali que viviam no meio rural precisavam de muitos filhos, seja para trabalhar no campo, seja para cuidar, né, do seu pai, da sua mãe ali quando tiver mais velho, para continuar o trabalho dos seus pais e para ter, de certa forma, uma ideia até de aposentadoria para essa pessoa, né, que teve ali seus filhos. Não dá para trabalhar a vida inteira. Então, você sempre teve uma tendência da população rural ter mais filhos, a taxa de fecundidade era bem mais alta, pegando o século XIX, e nisso até boa parte do século XX, e aí depois vai ter uma tendência de queda, né? Então você vê uma taxa de natalidade e mortalidade sempre muito alta, se a gente pegar ali pelo menos até até o século XIX. A gente tem que lembrar que a expectativa de vida era muito baixa, principalmente da população que estava sendo escravizada, né? Você tinha uma média de 20 a 25 anos. Muitos também que viviam tanto no meio rural, até mesmo na cidade, tinham filhos, mas às vezes os filhos morriam cedo,
a falta do acesso à saúde dificultava até mesmo a expectativa de vida, então se via muito pouco. Quando você tinha alguma doença, era muito difícil o tratamento dessa doença. Quando você não tem saneamento básico, o risco de você pegar uma cólera, uma hepatite A era muito grande, até mesmo leptospirose. Então, tudo isso dificultava até a população viver mais, tá? Então, nesse momento, você vai ter uma taxa de natalidade alta e de mortalidade alta, pelo menos ali, pegando até o século XIX e início do século XX aqui no Brasil. A gente vai chamar isso de pré-transição, estágio 1. Tá? A nossa pirâmide, que nós vamos falar aqui até num outro vídeo sobre a pirâmide etária, como é que se lê uma pirâmide etária, você vai perceber que é uma pirâmide jovem, uma população mais jovem, né, e que, né, até por conta da expectativa de vida ser mais baixa. A gente chega aí, início do século XX, até pelo menos quase a metade dele, com o processo de aceleração demográfica. Tá? Vocês vão perceber que a taxa de mortalidade ela começa a cair. Ela começa a decair, certo? Ao mesmo tempo que a população ainda tinha muito filho, começa a aparecer um acesso a antibióticos, a vacina, né? Uma certa melhora no saneamento básico. Isso começa a impactar e a população vê um pouco mais. Então você vê que a mortalidade ela cai, tá? A mortalidade ela começa a cair. Okay? E ao mesmo tempo que nasce ainda muita gente e a mortalidade cai, então as pessoas estão vivendo mais, você começa a ter o que? Um aumento dessa população. Tá? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Olha ali. Se a gente pegar aqui a taxa de fecundidade, né, pelo menos aí até os anos 40, 50, 6,16, 6,21. Então a média de filhos quanto era? Vendo? Tá? Ó, a aceleração demográfica, eu estou falando de uma pós-revolução industrial, né? Você já tendo já avanços médicos sanitários, beleza? E aí você passando a revolução industrial, né? Você começa a ter um processo de aceleração demográfica. Aqui no Brasil, a gente tem que tomar cuidado, claro, né? Eu falei no Brasil, o Brasil século XIX está na pré-transição, mas aí você falou que na aceleração demográfica é pós-revolução industrial. É porque o processo de transição demográfica ele vai se dar um pouco diferente, né, em determinados lugares. A aceleração demográfica nos países desenvolvidos, como vocês estão vendo ali, ela já começa num pós-revolução industrial. Aqui no Brasil, ainda se estava numa pré-transição. Né? A gente sai da pré-transição para a aceleração demográfica aqui entre o século XIX para o XX. Quando a gente já pega os países europeus, a gente tem isso entre o 18 e o 19 já, o pré-transição para aceleração demográfica. Então tem uma certa diferença, né, nos países desenvolvidos, essas fases se deram um pouco antes do que nos países em desenvolvimento, tá? Ok? Aqui vocês estão vendo, né, relacionado a países desenvolvidos, tá? Aqui no Brasil, quando eu falo pré-transição, ela ainda está no século XIX, certo? Ok? E aí você tem a aceleração demográfica já início do século XX aqui no Brasil, até meados do século XX, porque você começa a ter um avanço no saneamento básico, nos avanços médicos sanitários, tá? Você começa a ter, de certa forma, a taxa de natalidade ainda alta, né? Você tem um aumento ali entre os anos 40 e 50. Ok? E a gente pode falar de um boom demográfico, de uma explosão demográfica que se dá, pelo menos aí, até o pós-Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ter um crescimento natural, um crescimento vegetativo positivo, porque a taxa de natalidade, né, vai estar maior do que a de mortalidade, certo? Então a gente pode dizer que do início do século XX até ali o pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil passa por essa aceleração demográfica, ok? E aí você começa a ter uma desaceleração, passando o pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 70, porque a nossa natalidade ela começa a decair, né? Então, se a gente for olhar a taxa de fecundidade ali no Brasil, olha lá, anos 70, 80, 5,75, né? Nos anos 80, 4,35. Então, isso já começa a ter uma certa queda, ok?
a gente vai chamar de desaceleração demográfica. Nossa natalidade ela começa a decair, a mortalidade ainda está em baixa, porque agora a gente vai ter um acesso ampliado ao saneamento básico, acesso ampliado a tratamento de diversas doenças, como até para o câncer começa a aparecer, para outras doenças. Nos anos 80 você tem a presença do SUS, né? Então você democratiza o acesso à saúde pública e você então vai ter uma interferência na expectativa de vida. Ok, então pós Segunda Guerra, pelo menos até os anos 80, você tem um processo de desaceleração. A taxa de natalidade ela começa a decair, você também começa a ter uma inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Então o objetivo vai ser outro, né? Buscar ali, como eu posso dizer, buscar o trabalho, o acesso aos estudos, né? Então isso vai também impactar, né? O acesso a métodos contraceptivos, ao planejamento familiar. Então você começa a ter uma queda na taxa de natalidade. E aí a gente pode pegar dos anos 80 para cá um processo de estabilização, tá? A estabilização demográfica. A nossa taxa de natalidade ela começou a acompanhar ali a de mortalidade. A mortalidade continua em queda, né? Ainda bem, até por conta de melhoras tanto nos avanços médicos sanitários e isso vai ser muito importante. Uma outra coisa que a mortalidade infantil ela vai cair muito no Brasil, por mais que alguns lugares ainda seja bem alto, por conta desse avanço da saúde pública, né? Essa democratização da saúde pública. Essa tentativa também, por mais que seja muito difícil no Brasil, de acabar com o trabalho infantil, né? Que muitas vezes vai acarretar, ter um certo impacto até mesmo na mortalidade infantil, né? As crianças trabalhando incessantemente, sofrendo diversos riscos. Então essa busca também para acabar com o trabalho infantil, a criança tem que estar na escola, a criança tem que estar vivendo a infância dela, né? Isso também vai ter um certo impacto até mesmo na questão da mortalidade infantil, por mais que no Brasil em alguns lugares ainda esteja alta, tá? Então a gente passa ali por um processo de estabilização hoje, uma taxa de natalidade baixa, até porque a nossa taxa de fecundidade também vem caindo. O IBGE teve uma atualização aí, né? A taxa de fecundidade está 1,55, segundo o último censo, tá? E aí pode ter uma tendência de uma taxa de natalidade ter uma certa queda, né, em relação à mortalidade. Outros dizem que a natalidade vai voltar a subir. A gente não sabe ainda, né, falando em relação ao estágio 5, que a gente não tem nenhum termo para esse estágio 5. Mas o Brasil hoje passa por uma estabilização demográfica. Ainda a nossa população cresce, mas a gente tem uma tendência que vamos até 2050 ter uma queda na nossa população. Talvez chegando aí, hoje está em torno de 212, né, talvez 205, 203, alguns dizem mais à frente até menos de 200 milhões de pessoas, tá? Bom, essa aqui é a primeira parte do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai conversar mais sobre esse tema. Eu quero falar um pouco sobre bônus demográfico, sobre as pirâmides etárias, tá? E por mais que o nosso foco aqui é Brasil, a transição demográfica no Brasil, comentar um pouquinho também em alguns vídeos aí futuros sobre a transição demográfica no mundo, né? Ela vai se dar de formas diferentes em alguns países, certo? Então valeu, deixa o like de vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem interessante, importante tanto para o ensino fundamental quanto também para o ensino médio.